Olá, boa noite. Conversas cruzadas no ar. Segundo a Associação dos Magistrados do Brasil, pelo menos 400 juízes estão sendo ou se sentem ameaçados pelo crime organizado no Brasil. Aqui em Santa Catarina, 8 magistrados sofreram ameaças somente este ano. Para garantir a segurança daqueles que combatem o crime no Brasil, a presidente Dilma Rousseff assinou um decreto que permite a preservação do anonimato do magistrado. Uma comissão ficaria responsável pelo processo. É a lei que está sendo chamada de Lei do Juiz Sem Rosto. Mas o que será que esse decreto acarreta? Qual é o impacto dessa medida no andamento dos processos e também para que a justiça faça efetivamente justiça e que se combata a impunidade? Este é o ponto de partida do Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Para discutir esse assunto, hoje nós estamos na companhia do vice-presidente da Acrimesc, que é a Associação dos Advogados Criminalistas no Estado, o advogado Hélio Brasil. Também está aqui conosco o advogado Leoberto Caon. E nós recebemos ainda a desembargadora magistrada de Direito de 2º grau, representante da Associação dos Magistrados Catarinenses, a desembargadora Cíntia Beatriz da Silva Bittencourt Scheffer. Muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas. E a sua opinião, qual é sobre este assunto? O juiz sem rosto, a preservação da identidade do magistrado para que ele seja protegido e não sofra ameaças. Qual é a sua opinião? A participação se dá através do e-mail conversas@tvcom.com.br e também através das nossas redes sociais. O Conversas Cruzadas tem um oferecimento de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre, SPC Crédito, seu maior patrimônio, uma campanha do SPC Santa Catarina, Queres, Gente Nossa, a loja da gente, Restaurante Ostradamus, ostras depuradas, Residencial Apoena, visite apartamento decorado. Doutor Leoberto Caon, qual é a opinião do senhor? A figura do juiz sem rosto é um avanço ou é um retrocesso? Boa noite. Boa noite, meus cumprimentos. É sempre um prazer redobrado e renovado estar com vocês aqui. Saúdo a desembargadora Cíntia Bittencourt, o meu estimadíssimo querido amigo Hélio, e respondendo a sua pergunta, Renato, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que essa lei é um retrocesso histórico, um atraso que nós sentimos muito em função de violar, a mais não poder, a Constituição da República, que é o dispositivo legal que tem que ser preservado, além do que traz internamente, indiretamente, a lei traz alguns aspectos assim, de uma proteção, de um corporativismo bastante acentuado e também... Corporativismo por parte dos magistrados? Acho que sim. Ah, é? Acho que sim. E também em função de permitir que se possa discutir aqui a tal da morosidade da justiça. O pretexto é que agora 3 juízes decidindo podem resolver, julgar mais rápido do que o comum. Até porque o atraso, a morosidade fica só nas costas do advogado, não é? Acho um discurso bastante complicado esse de dizer que hoje no Brasil quem tem advogado poderoso, quem tem advogado caro, pode arrastar os processos, pode não ser julgado. Então, embora saindo um pouquinho do tema, eu tenho, assim, um compromisso comigo mesmo. Depois de 30 anos de advocacia, fiquei extremamente decepcionado com essa legislação. Tá, vamos entender então o que trata esse decreto da presidente Dilma. Até o doutor Hélio pode nos ajudar aqui. Como é que ia funcionar na prática? É o juiz ameaçado que iria
pedir justamente esse anonimato? Isso acontece em que tipo de processo? Aí, no caso, seria uma comissão composta por 3 magistrados que iria assinar e também anônima, enfim. Como é que funciona isso? O que diz o decreto aí? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, colegas de debate. Boa noite, telespectadores. Na verdade, não é um decreto, é uma legislação, uma lei, né, que foi sancionada agora pela presidente. A lei, ela prevê, né, no caso de crimes contra organizações criminosas, né, processos contra organizações criminosas, que o magistrado possa formar um conselho, né, de 3 juízes. Quando ele acharem necessário. Quando ele estiver ameaçado. Quando ele se sentir ameaçado. Ele vai ter que fundamentar isso e mandar para o seu órgão correcional. Recebeu ameaça. Exato, ele tem que fundamentar e vai dizer para a corregedoria, estou sendo ameaçado em função disso. Tem que ser ameaça concreta, evidente, né? Claro. Não, apenas uma expectativa de ameaça não seria. E aí ele poderia formar esse colegiado. Nos parece, até na esteia da opinião do Dr. Caon, que isso feriria alguns princípios constitucionais, né? Temos que dizer aqui que, na verdade, não é o juiz sem rosto, tá? Na verdade, é o seguinte, os magistrados serão identificados, todos saberão que são os 3 magistrados que compõem aquele colegiado. O problema são as sentenças, vamos dizer assim, sigilosas, né, que a lei prevê. Não, pode se reunir sigilosamente para dar uma sentença, decretar uma prisão. Isso já acontece, nunca, quando se decreta a prisão, não se decreta publicamente, só depois que se prende a pessoa, é evidente. Mas, em outras, a sentença de mérito, por exemplo, do processo, né? Como é que a gente vai dizer que pode ser sigiloso? Isso não pode, as partes têm que saber, as partes, os advogados, fere o princípio da publicidade dos atos. E fere também, em um outro artigo, a lei diz que o voto divergente não precisa ser publicado, né? Aí também fere o princípio da publicidade dos atos judiciais e da fundamentação, que é o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Então temos que separar um pouco. Não é juiz sem rosto, eles serão identificados, certo? Agora, me parece que fere... Mas o que o senhor diz assim, não é o juiz sem rosto, eles serão identificados. Mas na hora de um pedido de prisão, por exemplo, não vai aparecer? Ainda hoje não. No pedido de prisão, evidente, que é o juiz da vara que vai decidir. Sim. Né? Agora, mas quando é que ele não aparece, então? Não, ele aparece sempre. Ele aparece sempre. Não, acho que não. O que nos parece equivocado é o seguinte, teremos que aplicar o princípio da legalidade. Esse corpo de juiz já tem que estar previamente estabelecido. Ele não pode ser, foi ameaçado, não, agora eu estabeleço o corpo de juízes. Me parece que aí sim fere o princípio constitucional da legalidade, do artigo 37 da Constituição. Tem que ser previamente estabelecido. Não, então assim, os 3 magistrados mais novos da comarca, vamos dizer, os substitutos mais novos, serão esse corpo. Quando o magistrado titular for ameaçado, esses 2 já vêm participar do conselho. Pelo que diz a lei, não. Pode ser formado a qualquer tempo e pode escolher-se qualquer, claro, por sorteio, mas posteriormente ao ato, né? Nos parece que aí fere o princípio da legalidade. Bom, desembargadora, e a posição da senhora, hein? A senhora acha que é um avanço para garantir maior tranquilidade no estabelecimento da sentença por parte dos magistrados? Isso dá mais liberdade para agir com tranquilidade para o magistrado? Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, obrigada pelo convite. Quero estender os cumprimentos aos colegas aqui, doutor Leoberto, doutor Hélio. Foi um prazer muito grande estar à presença dos senhores. E aqui eu vou ser um pouquinho divergente em relação à opinião dos colegas aqui de tribuna, porque eu vou ver, estou vendo a legislação com olhos de juiz. E eu fui juiz de 1º grau durante 21 anos. Hoje eu componho uma das câmaras do Tribunal de Justiça. E o juiz de 1º grau tem realmente, o juiz criminal tem realmente um fardo muito grande nas costas. Aqui a lei trata especificamente de organizações criminosas. Organizações que tenham mais de 3 elementos, que tenham pessoas que realmente se dediquem à prática criminosa, como organizações estabelecidas no Rio, São Paulo e em todos os estados hoje da Federação.
e que possam realmente infligir um mal ao magistrado. Nós temos que ver, eu vejo como magistrada, que isso pode vir a dar uma maior tranquilidade àquele magistrado que se sente ameaçado ao proferir uma decisão, ao decretar uma prisão, ao determinar que determinado detento vá para um regime diferenciado, quando ele se vê sozinho e intimidado por ameaças, não do próprio acusado, mas por familiares ou por outras pessoas. Isso é possível acontecer. A gente está vendo isso no nosso dia a dia. Nós vimos juíza no Rio de Janeiro que foi assassinada em condições, né, que levaram à criação dessa legislação. E embora realmente tenha alguns pontos obscuros a se discutir a respeito da legislação, mas eu vejo que isso, para nós magistrados, é uma forma de o Estado nos preservar, nos ajudar a tomar essas decisões tão difíceis que são. Isso vendo, eu volto a repetir, falo aqui na minha condição de magistrada. Claro que na condição de advogado, a situação difere um pouquinho. Claro. Agora, o seguinte, a senhora já trabalhou na vara do crime também? Eu praticamente fiz a minha carreira inteira no crime. Quanto tempo? Quase 22 anos. Tá, aqui em Florianópolis ou várias regiões? No interior do estado, em várias regiões. E a senhora chegou a ser ameaçada alguma vez? Ameaçada, não por organização criminosa, até porque a gente tem que considerar ou contextualizar. 20 anos atrás nós tínhamos um outro tipo de engrenagem no sistema, um sistema prisional diferente, um sistema de segurança pública diferente, que foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Eu realmente nunca trabalhei como juíza criminal aqui na capital. Trabalhei no interior do estado, então isso é bom deixar bem claro. E fui corregedora de penitenciária, fui corregedora de presídio, enfrentei rebeliões em penitenciária e sempre gostei muito de atuar no crime. Acho que a minha atuação é muito melhor no crime do que no civil. Na verdade, o que a gente via? Não ameaça propriamente dita. Eu nunca recebi uma ameaça de ninguém. Na verdade, seria até injusta se dissesse que algum réu ou algum familiar ou alguém teria me ameaçado, a mim ou meus familiares. Mas, por exemplo, você às vezes dá uma decisão ou define em audiência, quando o réu está presente. Naquele momento de emoção, ele às vezes diz, isso não vai ficar assim, eu vou voltar e nós vamos resolver isso. Mas a gente sente que isso é um momento de emoção. Termina um júri, você dá a sentença ali, tantos 20 anos, 22 anos, é óbvio que o ser humano se emociona e acaba dizendo coisas. Mas nunca vi isso como uma ameaça e nunca foi nada que me impusesse medo. Embora, volto a repetir, haja situações diferentes com colegas aqui da capital. Certamente a senhora já ouviu vários casos de ameaças também. E o histórico recente pelo Brasil afora, né? Ele por si só, no mínimo, já tem que se discutir a questão, né? Quando nós temos magistrados que foram assassinados, né? E não temos apenas um caso, né? Aí já vale a discussão, sem dúvida alguma, né? Alguma coisa no sentido de que precisa ser feita, né? O que a gente observa, e eu acho interessante até a gente colocar como discussão, é o seguinte: também participei bastante tempo de um grupo de execução penal, tanto aqui quanto no CNJ. E nesse grupo de execução penal, focando aqui só no estado de Santa Catarina, a gente frequentava e fazia muitos mutirões de execução penal em todos os presídios do estado. E a gente identificou durante esse período que eu trabalhei lá, e hoje também, já no Tribunal de Justiça, organizações criminosas, estilo já de Rio, São Paulo, como PCC e outras, infiltradas nos nossos presídios aqui em Santa Catarina. Então, o Estado não é mais aquele que a gente tinha como um Estado tranquilo, que o nível de marginalidade era pequeno, que não havia risco. Hoje não é assim. Quem frequenta, quem conhece o sistema prisional sabe que a situação é bem diferente. Claro. O seguinte, antes do intervalo ainda, doutor Cauã, para esclarecer ainda essa questão do juiz sem rosto, né? Porque o senhor falou numa linha, o doutor Hélio falou noutra linha aqui, existe a figura do juiz sem rosto? Teremos decisão sem conhecer o autor da decisão? Imagino que esse é o conceito de juiz sem rosto, né? A ilustre desembargadora defende a lei, o Hélio quer um meio termo, e eu sou radicalmente contra a lei que entra em vigor agora em outubro. Tanto é que eu estou encaminhando, pessoalmente em Brasília, um pedido para que o Conselho Federal da OAB, junto ao Supremo, peça a inconstitucionalidade da lei.
Eu posso fazer um pequeno exemplo do seguinte. O juiz criminal de Florianópolis se sente ameaçado, justifica a ameaça e pede para formar o colegiado. Aí é sorteado, por exemplo, o juiz criminal de Lages e o juiz criminal de Brusque. Mais ou menos assim. Sim. Aí o juiz daqui tem um pedido de prisão, um pedido de soltura, está preso. O juiz de Florianópolis, que é o que comanda, que é o que preside, que é o que ouve testemunhas, ele tem uma inclinação a soltar o réu. Os outros juízes que estão absolutamente fora são contra. Então, a decisão contrária, a decisão divergente, é aquela decisão que não vai soltar o réu. E o réu tem o direito legal de saber quem é que o está prendendo e quais os motivos. Aqui que começa a primeira grande diferença. Então, nós corremos um risco seríssimo da pessoa ser presa sem saber quem o prendeu, daí o juiz sem rosto, a lei do juiz sem rosto, e também o réu desconhece a identidade física do juiz. Ora, meu Deus Ele do céu, precisa saber é disso. evidente. Mas por qual motivo? Isso é uma regra democrática de país civilizado. Por exemplo, cerceamento de defesa, viola por quê? Porque eu tenho o direito de arguir a suspeição ou o impedimento de um juiz. Eu posso ter um juiz que é inimigo do réu e a lei prevê que eu possa pedir a suspeição. Se eu não sei quem é o juiz, como é que eu vou pedir? Mas aí nós estamos falando, eu estou colocando aqui uma provocação, tá? Para daqui a pouco, depois do intervalo. Você, no fundo, você é meio favorável à lei. Não, eu não sou nada. Eu só estou querendo aqui estimular o debate. Já vi. Tá. Eu quero saber o seguinte, eu vou pegar aqui alguns elementos para a gente estimular o debate. Como, por exemplo, vamos pegar aqui uma situação envolvendo um magistrado que está cuidando do caso do senhor Carlinhos Cachoeira. Tá. Um outro magistrado que está cuidando do caso do senhor Fernandinho Beiramar. Nós sabemos das ramificações, por exemplo, do Fernandinho Beiramar, o histórico, o poder de mobilização que ele já mostrou no centro do país, né? E aí, como é que fica isso? Como é que fica essa questão? Mas, Renato, me parece que essa questão não muda muito, porque no tribunal, por exemplo, nós temos órgão colegiado e todos dão os seus votos claro. e todos aparecem. Né? Me parece que essa não é bem a questão, que nós temos que aparelhar, sim, não só o judiciário, como a segurança pública, para que não venham a sofrer ameaças ou represálias. Né? Agora... Não, mas é o seguinte, aí entra a questão, claro, sem dúvida, só que o mundo real, é o mundo real. Por que essa garantia que dão aos juízes não dão aos delegados de polícia? Exato. Que são Aí os todos que vão precisar. enfrentam todo dia o risco de morte. Todos vão precisar. A Constituição prevê e determina a igualdade entre todos. Nós somos todos iguais. Mas nesse ponto eu sou obrigada a, de certa forma, divergir, porque, veja bem, o delegado faz aquele procedimento inquisitorial, que os doutores aqui conhecem bem, e remete ao judiciário que vai tomar as decisões, se vai manter prisão, se não vai manter prisão, se vai decretar, se vai soltar, se vai, como vai para o Ministério Público, que vai oferecer denúncia ou não. Não é? E as decisões dali em diante, e a pena a ser aplicada, vai ser pelo magistrado. Na verdade, é óbvio que eu concordo plenamente que o Estado, como um todo, deveria aparelhar melhor os seus órgãos, sem dúvida nenhuma. Dar maior estrutura para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para as suas estruturas, para os advogados, inclusive, para o Ministério Público, para a magistratura como um todo. Tanto que a própria lei prevê aparelhar os fóruns com detectores de metais, com câmeras de vigilância, essas coisas todas. Mas a gente sabe que a vida real não funciona dessa forma, infelizmente. Sim. E os advogados também sofrem e vão... Não é o objeto da lei, mas também sofrem também, e acredito, ouvi isso de defensores públicos quando estive em outros estados da federação, que sofriam ameaças por parte veladas e não tão veladas por parte de clientes que não foram atendidos como achavam que deveriam ter sido. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo, passa a valer a partir de outubro, correto? A partir de outubro, né? 90 dias, né? Perfeito. Então é o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo, qual o impacto dessa lei? A gente estava discutindo aqui opiniões, posições, juízo de valor. Agora, daqui a pouco, qual é o impacto prático desta lei? Até já.
Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, a lei do juiz sem rosto. O juiz ameaçado pelo crime organizado, que ele não aparece. E aí você tem uma comissão formada por magistrados que acaba decidindo. Enfim, a gente vai explicar isso, como é que ele funciona na prática. Mas o fato é esse, né? O juiz ameaçado pelo crime organizado, ele não aparece no processo, na sentença, na divulgação de suas decisões judiciais. E nós temos a participação de você interagindo aqui conosco. A pergunta do inspetor Leandro Andrade, da Polícia Rodoviária Federal. Como é que fica a situação das demais pessoas que atuam na persecução criminal, como policiais, ele é um policial rodoviário federal, promotores de justiça e agentes prisionais? Boa pergunta do Leandro aqui. Obrigado, Leandro. Pois é, há pouco o Dr. Caon falou na questão dos delegados de polícia, né? Então aqui o Leandro, ele amplia, né? Promotor de justiça, agente prisional, inspetor da polícia rodoviária, advogado. Defensor público, advogado criminalista, né? Todos esses estão na... A lei, me parece, não quero tecer um comentário errôneo, mas ela alcança aos membros do Ministério Público também. Então, sim. Quanto aos promotores de justiça, estaria também abrangido pela lei. Claro, em relação às outras pessoas que atuam na persecução criminal, não estariam previstas aqui as condições que a lei prevê, como escolta pessoal, entre outras coisas. E aí eu volto a repetir que, na minha opinião, há de se ter a lei como uma forma de que o Estado reflita melhor quanto à segurança dos seus agentes. Seja na esfera judicial, seja na esfera policial, seja na esfera prisional. Perfeito. Enfim, que sirva essa lei como uma reflexão maior de que há necessidade de se melhorar a estrutura estatal. Eu queria entender o seguinte, daqui a pouco temos mais uma pergunta do pessoal em casa. Aqui eu estou recebendo um material da Nina na nossa produção e diz assim: a lei conhecida por instituir a figura do juiz sem rosto, por prever a utilização de um colegiado quando houver ameaça à integridade física do juiz, é isso que a gente está discutindo aqui, vai contra a Constituição e beneficia o crime organizado, segundo o juiz da Terceira Vara Federal no Mato Grosso do Sul, Odilon de Oliveira. Por que beneficia o crime organizado? Eu não entendi a opinião do magistrado. Na verdade, eu li o artigo dele... Ele está dizendo que isso que foi dito aqui... que talvez o juiz não tenha sido feliz no argumento. Eu não conheço o argumento do juiz. Pois na verdade, não é que beneficia, é que, na verdade, vai tornar mais morosa a pressão judicial. Nesse aspecto vai beneficiar, então? Para reunir 3, para julgar, porque quando um juiz poderia fazer... Tanto que ele fazia parte da comissão... É nesse aspecto o benefício, então, só pode ser? Nesse na morosidade. Daí né? Vão ter que soltar se a pessoa estiver presa. E tem vários problemas que a morosidade acaba acarretando, né? Então é nesse aspecto. O senhor acredita que é isso que vai acontecer? Eu acredito que sim. Nós aqui no Estado, nós temos um déficit, se eu não me engano, entre 90 e 120 juízes de primeiro grau. Então, com esse déficit, como é que nós vamos pegar cada causa criminal que tiver crime organizado, pegar e fazer um colegiado de 3 juízes para julgar aquela causa? Mas não é toda causa que tiver crime organizado, toda causa que tiver ameaça, claro. Que tiver ameaça, claro. E que o juiz se sentir ameaçado. Exato. Né? Mas isso começa a pegar e daí começam a fazer ligações anônimas e todo para tentar tumultuar os processos. Então, esse é o problema. A senhora acredita que pode provocar lentidão, morosidade? Olha, realmente nós temos hoje um grande déficit de juízes de primeiro grau, como já foi dito pelo doutor Hélio. Realmente a situação de Santa Catarina hoje é muito complicada. Os advogados melhores do que eu sabem disso. O concurso está parado há 2 anos e está se buscando uma solução para isso. Eu acredito que, claro, cada vez que você fala em mudanças, realmente a gente tem uma certa resistência. Trazer 3 juízes para um julgamento colegiado, da forma como é feito num julgamento de segundo grau, é óbvio que vai ter um retardamento. Porque, a não ser que se utilize de mecanismos, assim como a lei prevê, através de meio eletrônico, e que cada um não precise sair de sua comarca, porque se necessitar uma reunião em local específico, vai ter esse deslocamento, é necessário que haja...
existe espaço na agenda de todos os magistrados para que eles se encontrem. Enfim, realmente, talvez na hora da aplicação seja um pouco mais demorado do que o juiz sozinho. Entretanto, eu volto a repetir, eu acho que isso vai trazer uma segurança maior para o magistrado que se sente efetivamente ameaçado. Essa decisão desse colegiado de 3 magistrados, ela também é anônima? Não, a lei não prevê que ela seja anônima. Ela prevê o nome de todos os 3 magistrados, mas se tiver voto divergente, ela prevê que não precisa, que não aparecerá. Será sempre um voto só. Mas nesse aspecto aí, o magistrado ele é preservado na medida em que, se você tem 3 nomes, mesmo não sabendo quem votou e com quem e tal... na verdade é mais difícil ameaçar 3 do que ameaçar um só. Pois isso eu concordo. Sim. Mas o que eu vejo que a própria lei se equivocou é que o voto divergente não precisa ser fundamentado. Não me parece que o voto divergente, se for para absolver, por que não vai ser fundamentado? Né? Se for para absolver ou para não prender o cidadão, por que não vai ser fundamentado? Né? Seria o juiz que deu o voto divergente vai ser ameaçado porque disse que não era para prender? Evidente você pede que não. a suspeição, você pede o impedimento. Como é que você vai fazer, por exemplo, embargos declaratórios numa sentença? Então aí é que vem o aspecto indireto da lei, que eu também sou rebelde a ele, de acelerar os processos. Essa lei nada mais é do que uma cópia da lei italiana contra a máfia. Sim. Segundo, esta lei idêntica no Peru foi derrubada graças à Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Porque o réu, gordo, magro, preto, branco, qualquer que seja a situação, ele tem direitos constitucionais inalienáveis, até o trânsito em julgado, até, olha, você foi condenado, você não pode mais recorrer. Bom, se houver essa... Então é o seguinte, como é que eu vou alegar? Eu insisto muito nisso, até porque não chegou a minha oportunidade. Eu tenho, assim, absoluta convicção de que a OAB, o Conselho Federal, vai pedir a inconstitucionalidade e tenho muita convicção que o Supremo diga que a lei inteira não vale. É inconstitucional. Eu tenho... Isso vai parar no Supremo, portanto. Não, eu vou pedir, jeito, né? Não sei. Sim, mas como é que eu vou chegar para um cliente e dizer assim, você foi condenado, eu não sei qual foi o juiz que te condenou. Você está preso, eu não sei qual é o juiz. Quais são os fundamentos? Quais são os fundamentos? Mas os fundamentos não vão aparecer? Não precisa, pela lei não precisa. Então é o seguinte... Não precisa fundamentar? Nós 3 aqui, a doutora Cíntia, o Hélio e eu, resolvemos, a doutora Cíntia quer te absolver, você é réu no processo. Sim. Eu e o Hélio digamos, vamos condenar o Renato. Tá. Mas não dizemos o porquê, que já fere a Constituição, que exige fundamentação. A minha grande oposição é lei e é submissa à Constituição, em qualquer episódio. A lei tem que ficar abaixo. Então, eu não fundamento, aqui não precisa fundamentar, o teu advogado chega lá, Renato, olha, o juiz é o Caon, é o Hélio e é a doutora Cíntia. Você foi condenado, você está preso. Sim, mas e quem é que me condenou? Não sei. Qual foi o fundamento? Não sei. Então, isto é flagrantemente inconstitucional. Bom, vamos fazer o seguinte... Deixa eu, então, só ler o artigo o parágrafo 6 diz o seguinte: as decisões do colegiado, devidamente fundamentadas e firmadas, sem exceção, por todos os integrantes, serão publicadas. Até aí tudo certo, tudo dentro da Constituição. Sem qualquer referência ao voto divergente de qualquer membro. Aí é que pega. Porque a gente tem que saber quais são os motivos de qualquer voto divergente. De qualquer um dos membros. Tá claro. Agora é o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo, vamos com outra pergunta do pessoal que está em casa. E ainda eu quero ampliar a discussão a respeito daquele ponto trazido pelo Dr. Caon, de saber quem o está prendendo e quais os motivos, né? Eu quero ampliar essa discussão. A pergunta a gente faz daqui a pouco, depois do intervalo, na sequência do Conversas Cruzadas na TV Com. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com e a lei do juiz sem rosto, que protege o magistrado
vítima de ameaça do crime organizado. Esse é o nosso assunto hoje. Vamos à pergunta no telão aqui para você que acompanha o programa. Lorival Morim, que é contabilista, pelo Twitter, grande Lorival Morim, está dizendo assim, ó, qual seria a solução para proteger o magistrado das ameaças das organizações criminosas sem violar a Constituição? Porque foi dito aqui que essa lei do juiz sem rosto viola a Constituição. Qual seria a alternativa, então, doutor Caon? É derrubar a lei no Supremo. Não, mas mantendo a proteção do magistrado. Sim. O magistrado se sente ameaçado hoje, vulnerável. Mas ele pode pedir proteção sem precisar dessa lei? Mas isso ele já tem à disposição, mas ele acha que não é o suficiente, né? Essa que é a questão. Não. Então, até a questão do custo do Estado para isso também, infraestrutura para o Estado. Pois é, mas não vejo como manter a situação como está, tanto é que a gente está pedindo a derrubada da lei. Agora, é evidente que nós reconhecemos a boa vontade do legislador, só que não é possível. Como é que nós vamos responder o Lorival? Da seguinte maneira, essa lei precisa deixar de existir, nem entrar em vigor, e reforçar dentro da estrutura de segurança que é possível, sim, aos juízes. Mas isso implica, obrigatoriamente, em manter a identidade física do juiz. O réu tem o direito, repito, e perdão pela profusão maçante, o réu tem o direito de saber quem é que o está prendendo e quem é que está condenando. Ou aquele argumento calhorda que eu já ouvi, que eu não concordo. Quem quiser, que é juiz, sabe que é assim. Se não quiser, não vai ser juiz. Calhorda e um argumento muito baixo. Mas já há gente falando isso. Escutei isso na delegacia de polícia. Bom, e o seguinte, eu quero ainda ampliar essa pergunta aqui do Lorival. Eu penso o seguinte, na verdade, eu faria a leitura dessa lei em consonância, evidentemente, nós aplicadores do direito temos que fazer ela em consonância com os fundamentos constitucionais, sem dúvida nenhuma. Essa questão lida aqui pelo colega Hélio, de que as decisões serão fundamentadas, me parece claro que serão fundamentadas, só não se terá, o advogado não terá acesso a saber qual dos 3 elementos que votou a favor ou contra aquela medida que foi decretada, se é que houve ou não houve unanimidade. Fato este que para nós no Brasil não é utilizado, porque todos os julgamentos são públicos e todas as decisões são fundamentadas pelo juiz e pelos tribunais. E todos nos tribunais, que é um órgão colegiado, todos os membros fundamentam o seu voto. E ali cabe uma série de recursos para aquele que caso seja vencido. Agora, acho que essa situação precisa de uma melhor reformulação em alguns aspectos aqui, para que seja adequada à Constituição. Acho que o doutor Caon está coberto de razão em relação a isso. Fere alguns princípios constitucionais que, em hipótese nenhuma, a lei pode ferir. Agora, em relação à figura do magistrado, em relação à pessoa, à identidade dele, à questão de segurança pessoal, eu vejo que o objetivo do legislador foi justamente tentar evitar que ele se sinta ameaçado para proferir alguma decisão que não vai agradar alguém. Perfeito. Agora, desembargadora, quando a senhora afirma que a própria lei, embora defenda a integridade física do magistrado, ela fere os princípios constitucionais, há uma leitura da senhora nesse sentido, tudo leva a crer também que esse vai ser o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é o defensor da legalidade, da Constituição também. Sim, o guardião. O guardião. Então, vai cair essa lei. Eu não posso ou dizer lei, que seja né? o pensamento do STF seja a forma como eu estou interpretando. Eu vejo que em alguns aspectos ela fere e realmente o direito de defesa que é constitucionalmente assegurado. Agora, como ela vai ser interpretada pelos tribunais, isso a gente só vai ver na prática, se isso acontecer. Quanto à segurança, que é o foco, acho que ela veio para tentar resolver o problema.
Só que aí nós temos um outro aspecto. O Estado não está aparelhado para isso. Olha o que diz a lei. A lei fala em cada fórum ter detector de metais, câmeras de vigilância, coisas que nós não temos. Estão praticando roubos nos fóruns, para roubar as armas nos fóruns. Levo tudo. No fórum. Documento, tudo. Aí fala a lei no final, um pouco mais, a respeito da quando o juiz se sentir ameaçado de pedir proteção policial. Hoje a gente sabe que é possível, numa hipótese de ameaça, você pode pedir proteção policial, o que, na verdade, poucos fazem. Mas como é que o Estado vai se aparelhar se, de repente, 20 juízes se sentem ameaçados? Vão colocar um policial para cada juiz, 24 horas, ou quantos policiais será preciso tirar das ruas para proteger aquele magistrado? Então, existem aspectos fáticos dessa lei que precisam uma reestruturação, uma reelaboração em matéria de Estado, de investimento, inclusive, porque eu não vejo como aplicá-la na sua integralidade, sem ferir os princípios constitucionais, dando essa ênfase nessa proteção, quando não se tem um aparelho estatal equipado para isso. Na verdade, a parte da lei que não é inconstitucional, né, vamos dizer assim, aquela parte que aparelha o judiciário, aparelha os órgãos de repressão para proteger os integrantes do judiciário, essa parte não vai ser cumprida porque não tem estrutura, não tem dinheiro. Sim. Não vai ser cumprida. E qual vai ser cumprida? Aquela que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do direito de defesa. Aí fica aquela história, né? Como o cobertor é curto do Estado... Aí é mais fácil tirar o direito do indivíduo. E nós não podemos fazer isso. Porque nós todos... Logo vão acusar os advogados de novo. Que é uma mania. Acusar os advogados. Agora, eu penso assim, me parece que para tentar solucionar alguma parte aqui, principalmente no princípio de formação de colegiado, teria que ter regras pré-estabelecidas, né? Não pode chegar cada vez que tiver um processo, escolher o juiz, né, que vai ser... Então, teria que ser feitas regras pré-estabelecidas, como é feito na questão de remoção, de promoção de magistrados, inclusive no tribunal. Então, isso é que tem que ser feito, já colocado antes, para depois ver, não, agora vamos colocar isso em prática, né? Nesse ponto, eu acredito que as corregedorias já estão se mobilizando com esse objetivo de como aparelhar e como fazer, como que essa lei, aplicar essa lei na prática. Né? Exatamente, também a lei prevê isso, né? Então, como será esse colegiado, como será formado, de que forma, como serão as sessões, ou como se isso será, ali fala pode ser até secreto ou não, que também, eu também entendo que fere garantias específicas da pessoa, do ser humano, e sessões secretas são coisas que realmente a gente hoje não se pode se imaginar, porque nós avançamos tanto democraticamente para que isso não exista. Né? E vejo que nesse ponto, quando se fala em sessão secreta, é uma coisa que até arrepia, porque eu imagino uma sessão com juízes, advogados e acusadores, mas não sessão secreta de apenas juízes. De apenas juízes, exatamente. Bom, para daqui a pouco, depois do intervalo, na sequência aqui do Conversas Cruzadas, a opinião da Elaine, que é doutoranda na Universidade Federal de Santa Catarina. Imagino que na área do direito. Vamos para o intervalo e até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, a lei do juiz sem rosto para proteger o magistrado que é vítima de ameaça do crime organizado. E eu tenho aqui a participação da Elaine, que é doutoranda na Universidade Federal de Santa Catarina. A Elaine diz assim, esse decreto representa o legado histórico das elites que dominaram as estruturas de poder no país. No Estado democrático, doutor Hélio, diz aqui a Elaine, no Estado democrático de direito, todos têm que mostrar a cara. Que descaso é esse com outras categorias que se expõem a riscos muito maiores que os da magistratura e que estão na linha de frente, como os policiais, cujas condições de segurança sequer se aproximam do conforto dos gabinetes de quem julga. Incoerência e descarado corporativismo. É a opinião da Elaine, que é doutoranda na Universidade Federal.
interessante aqui que a gente está percebendo a manifestação do telespectador, não é a primeira vez que isso aparece, dando conta de que outras áreas de atuação na repressão ao crime, o policial que está na linha de frente, o promotor de justiça que é beneficiado, né, pelo decreto, pela lei, enfim, os agentes prisionais não são contemplados. Eu concordo com ela nesse ponto de que acaba existindo, ferindo o princípio da isonomia, da igualdade, né, entre todas as pessoas. Mas me parece que daí teria que ser feita uma lei para cada um. Eu também sou conselheiro federal da OAB, e lá no Conselho Federal nós votamos um projeto Teve um projeto do novo Código Penal, colocando penas maiores, por exemplo, para homicídio, quando fosse feito contra magistrado. Também me parece que fere todos os princípios da isonomia. Por que o magistrado é melhor do que você, Renato Igor? Melhor do que um advogado, um jornalista ou qualquer outra pessoa, né? Nesse sentido, me parece que algumas mudanças me parece que não são bem vistas até pela sociedade. Como ela colocou, parece ser, leva a crer que seria um corporativismo. Portanto, como a gente já estava discutindo antes aqui, eu penso que passa muito por comportamento. Nós conhecemos diversos magistrados e existem magistrados e magistrados. A maioria deles pessoas urbanas, tratam bem, não importa se a audiência de qual é o crime que o réu cometeu, trata bem a pessoa com urbanidade, pessoas elegantes, e existem algumas exceções, né, que acabam sendo mais rudes, mais truculentos. Me parece que não precisa disso, né? Todos nós convivemos nesse meio, às vezes a gente está também estressado, mas aí você tem que se afastar, você não pode extrapolar isso para as pessoas que estão sendo julgadas, né? Mas isso são exceções. Então me parece que esses que são a maioria, a gente não vê dizer que ele está sendo ameaçado. Sim. Tanto que aqui no Santa Catarina, se não me engano, são pouquíssimos casos, né? Aí é diferente, é claro. Aqui são 8 magistrados que sofreram ameaças somente este ano aqui no estado de Santa Catarina. Me chama a atenção o comentário da Elaine, desculpe. Porque, na verdade, nós temos uma lei pontual que foi feita quando? Depois que uma magistrada foi assassinada. Nós tivemos uma lei que criou os crimes hediondos depois que a filha de uma a autora de telenovela foi assassinada. O Brasil é assim, é feito de leis pontuais. Então, nós temos que analisar o contexto histórico que essa lei está inserida. Eu acho que, e vejo isso, é uma forma de uma resposta à magistratura como linha de frente também na hora de dar as suas decisões. Acredito que outras instituições precisam também da mesma proteção. Sempre defendi isso e sempre vou defender. Mas temos que olhar por que motivo a lei foi feita e por que foi focada no magistrado. Porque houve um fato que levou a isso. Alguns anos atrás, alguns promotores foram mortos e também se chegou a ponto de se imaginar uma lei para defender a categoria dos promotores de justiça. Então, e aqui está sendo contemplado também. Então, o nosso arcabouço legal é feito dessa forma. São leis pontuais para atender aquele momento, aquela demanda. O que o doutor Hélio disse é uma verdade. O magistrado, ele tem a função de distribuir justiça. Ele tem que ser uma pessoa serena, equilibrada. Isso faz parte da profissão, isso faz parte da vocação de ser magistrado. Você não tem o direito de chegar numa sala de audiência e tratar alguém com menosprezo, com desprezo, maltratar o réu, ser áspero com o advogado. Não, você está sendo pago pelo Estado para você aplicar o direito e distribuir a justiça de forma educada e de forma elegante. Se você fizer isso e tratar a pessoa como um ser humano que está ali na sua frente, que cometeu um erro e que está sendo julgado pelo seu erro, dificilmente você terá represálias porque você tratou o ser humano como ele deve ser tratado. Essa questão do trato, da forma que você trata quem está sendo julgado, ela é definitiva? Ela é fundamental? Eu
acredito que sim, porque, veja bem, eu tenho a minha experiência, e volto a repetir, no interior do estado, que tem uma realidade totalmente diferente da capital, mas eu tenho uma experiência de muitos anos dentro de presídio, dentro de penitenciária, com criminosos, e todos eles, impossível que em todo esse contexto nunca tivesse alguém que tivesse vontade de me dizer alguma coisa, ou de me ameaçar, ou de ameaçar meus familiares. Eu acho que, e volto a repetir, acho que o trato com o ser humano é uma coisa que tem que ser inerente à função. Quantos réus, o réu quando está ali sendo julgado, ele está humilhado, ele está agora já não mais algemado, às vezes algemado porque é muito perigoso, mas ele está ali despido de toda a sua cidadania. E o que ele faz? Você ainda usando do seu poder, chega e vai mostrar força para alguém que já está no chão. Isso não existe. A maneira de tratar o ser humano, não importa se ele cometeu erro, faz parte da sensibilidade do julgador. E o julgador criminal tem que ter vocação. Ele tem que saber que você está diante do ser humano que errou. Você está ali para julgar aquele fato. Você não está ali para dizer se ele é sem vergonha, se ele é bom marido, se ele é um pária, se ele é isso ou aquilo. O fato é aquele e ele tem que ser tratado com dignidade. A nossa Constituição fala na dignidade da pessoa humana e não faz distinção se essa pessoa está presa ou se está solta. E isso eu defendo e vou defender toda a minha vida de magistrada. Acredito que, e como disse o doutor Hélio, infelizmente, tenhamos alguns casos, alguns episódios em que há necessidade de demonstrar força. Infelizmente, isso não deveria acontecer. Não nesse momento, quando você tem um ser humano à sua frente que pode ter cometido um grande erro, que para as vítimas é desumano, é inaceitável, mas que você não está ali no papel de vítima, você está ali no papel de julgador. E você tem que tratá-lo como ser humano. É engraçado, né? Tem a questão legal e tem o mundo real. Agora, a discussão seguinte é para atender uma demanda. A lei fica clara que nessa discussão é para atender uma demanda, uma necessidade urgente de proteger o magistrado. Não falando no principal, que é aumentar, resolver, diminuir, minimizar, seja lá qual for o verbo, a violência. Não há um combate efetivo. O Brasil é assim, a coisa aumenta a criminalidade, aumenta a repressão. Sim. Mas não pensamento mágico, pensamento né? Nós mágico, vivemos no país do pensamento mágico. E das mágico, medalhas, né? O país das medalhas que não são olímpicas. Todo mundo aí ganha medalha e tal. E a questão... E lei. Então, eu estou convencido... É eu que vou falar agora? Sim. Eu estou convencido... Claro, o senhor está com a palavra. Eu estou convencido que essa lei não vai vingar. Quero de público saudar e cumprimentar a desembargadora Cíntia Bittencourt pela lucidez com que expôs o seu pensamento com relação a esta lei que eu reputo, como disse, hedionda. Não é fácil nós assistimos um magistrado que venha defender uma posição contrária àquilo que o beneficia. Então fica de público o meu registro à senhora pelas lúcidas ponderações. Pessoal, nós estamos sobre a hora. Eu queria muito agradecer a presença de todos hoje aqui conosco no programa, em especial para você que interagiu aqui conosco, que acompanhou o Conversas Cruzadas, que volta amanhã às 10 da noite. Conversas Cruzadas. Quem decide e tem opinião, assiste. Tchau.